Olá pessoal, vamos aqui começar a correção do exercício 22 do livro do Eliseu Martins. A companhia Feduce produz cerca de 31.250 pacotes de algodão para uso farmacêutico por mês, cujo preço médio de venda líquido de tributos é R$ 3,50 por pacote, e esse é seu único produto. Os custos de despesas variáveis atingem 1,50 por pacote e os custos de despesas fixas 550 mil por mês. A capacidade de produção é de 40 mil unidades. Pede para se calcular o percentual de margem de segurança operacional. Então vamos lá. A fórmula que o livro traz para o percentual de margem de segurança operacional percentual, a fórmula é o volume de produção menos o ponto de equilíbrio unitário dividido, vou botar em parênteses aqui, dividido pelo volume e o resultado disso multiplicado por 100. Essa é a fórmula da margem de segurança operacional percentual, né, segundo o livro. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o volume de produção, que é de... Aqui, ó, 31.250 é o nosso volume de produção. E nós precisamos encontrar nosso ponto de equilíbrio unitário. Tá? A quantidade de unidades que traz o ponto de equilíbrio para a gente encontrar a nossa margem de segurança operacional percentual. Tá bom? Então vamos lá encontrar o nosso ponto de equilíbrio unitário. Tá? Qual que vai ser o nosso ponto de equilíbrio unitário para esse caso? Nós temos aqui de dados da questão o preço de venda. O preço de venda unitário é de 3,50. 3,50. Preço de venda unitário 3,50. Nós temos despesas variáveis de 1,50. Despesas variáveis de 1,50. E despesas fixos despesas fixas de 50 mil. Despesas fixas de 50 mil. Beleza. A forma para nós encontrarmos o ponto de equilíbrio contábil em unidades, ponto de equilíbrio contábil unitário, é custos mais despesas fixas, custos e despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária, vai ser igual ao nosso ponto de equilíbrio unitário, que é o primeiro que a gente precisa encontrar para a gente aplicar a nossa fórmula da margem de segurança operacional percentual. Então, a gente precisa achar o nosso ponto de equilíbrio unitário, um aqui, unitário. O que a gente tem aqui? Custos mais despesas fixas. O que a gente tem de custos e despesas fixas aqui? Nós temos 50 mil. Então, ponto de equilíbrio unitário ser igual a 50 mil. 50 mil de despesas fixas. Custos e despesas fixas 50 mil. Aqui, ó. 50 mil. Dividido. Qual que é a nossa margem de contribuição unitária? Vamos calcular a margem de contribuição unitária aqui. A margem de contribuição unitária. A margem de contribuição, nós sabemos que a margem de contribuição a gente encontra ela
deduzindo-se do preço de venda os custos e despesas variáveis, né? Do preço de venda, a gente deduzindo os custos e despesas variáveis, a gente chega na nossa margem de contribuição, que é justamente o método de custo, né? Pelo modelo do custeio para o sistema variável. A gente só tira todos os custos e despesas variáveis, né? Para poder encontrar a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição unitária é só a gente pegar esses valores, né? Os valores de preço preço de venda unitário, dividir subtrair dos custos e despesas variáveis unitárias, a gente vai chegar na margem de contribuição unitária. Nesse exercício aqui, ele já dá os valores em unitário. Ele já dá o preço de venda unitário, que é 3,50. E ele já dá para a gente também as despesas e custos de despesas variáveis, que é 1,50. Então a gente já tem os valores em unidades, a gente não precisa converter nada. Então fica 3,50 menos 1,50, vai ser 2. Então na margem de contribuição unitária, N aqui, vai ser igual a 2. Tá? Então vai lá, ó, 50 mil, custos de despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária, que é 2. Então 50 mil dividido por 2, vai dar 25 mil, né? Vai ser o nosso ponto de equilíbrio contábil unitário. 25 mil. Né? Ponto de equilíbrio contábil unitário. Tendo o nosso ponto de equilíbrio contábil unitário, a gente pode calcular agora a margem de segurança operacional. Porque a gente já encontrou aqui, né, o ponto de equilíbrio unitário. Para a gente usar nossa fórmula. Então, ó, vamos lá aplicar essa fórmula aqui. Ó. Margem de segurança operacional vai ser igual. Volume. Qual que é o volume atual? Nosso volume atual é 31.250. Qual que é o nosso ponto de equilíbrio unitário? Menos o ponto de equilíbrio unitário, 25 mil. 25 mil. Isso tudo dividido pelo volume, que é o nosso volume, 31.250. 31.250. E multiplica por 100 para a gente ter o valor em percentual. Essa é a nossa fórmula. Fazendo aqui, ó, vamos lá. Nós temos que 31.250 menos 25 mil é igual a 6.250 dividido por 31.250 vai nos dar 0,2 vezes 100. Nós temos 20%. 20%. Então, essa é a nossa margem de segurança percentual, tá? Da letra A. Essa é a nossa margem de segurança operacional da letra A. 20%. Esse é o gabarito. Vamos para B. A B, ela pede o percentual de aumento do ponto de equilíbrio contábil caso os custos e despesas fixos aumentem 20% e todas as demais variáveis permaneçam constantes. Então, aqui é o percentual do aumento do ponto de equilíbrio, né, caso as despesas fixas aumentem. Ele só quer descobrir quanto que vai aumentar do ponto de equilíbrio, sendo que as despesas, né, elas irão, as despesas custos de despesas fixas aumentam em 20%. Então vamos fazer esse aumento de custos de despesas fixas. Qual que é o nosso custo de despesa fixa? É 50 mil. 50 mil. Vamos aumentar 20%, né? 50 mil vezes 120%. Para a gente aumentar 20%. Vamos ver quanto vai dar aqui, ó, de aumento. 50 mil vezes 120%. Vai dar para a gente 60 mil. 60 mil. 60 mil. Então a gente já sabe que o nosso custo ele vai passar a ser 60 mil. Tá? Então vamos lá fazer a nossa fórmula do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil. Então a gente tem, ó, ponto de equilíbrio contábil unitário vai ser igual
Mesma fórmula que a gente usou aqui em cima. Custo de despesas fixas dividido por margem de contribuição unitária. Nós temos 60 mil dividido pela nossa margem de contribuição unitária, que é 2, porque é a mesma forma, já que o preço variável não mudou, segundo a questão. A gente vai ter 60 mil dividido por 2, que vai dar 30 mil. 30 mil. 30 mil. Esse é o novo ponto de equilíbrio contábil caso as despesas fixas, despesas e custos fixos aumentem 20%. Vai ser 30 mil, o novo ponto de equilíbrio contábil. Esse aqui é o gabarito da letra B. Vamos agora para a letra C. A letra C também é bem tranquila. Ela pede só o seguinte, ó. Idem, né? Idem está pedindo o percentual do ponto de equilíbrio o percentual de aumento do ponto de equilíbrio contábil, quando ele fala esse idem aí. Se o aumento o aumento fosse de 20% nos custos e despesas variáveis e todos os demais elementos do problema permanecessem constantes. Então vamos lá, vamos aumentar 20% dos nossos custos e despesas variáveis. Qual que é o nosso custo de despesas variáveis na questão? É 1,50. Então 1,50 vezes 120%, 1,50 vezes 120%, vamos ver quanto é que vai dar. 1,5 vezes 120%, vai dar 1,80. 1,80. Então, o nosso novo custo de despesa variável para essa questão, com esse aumento, seria 1,80. 1,80. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa calcular qual é a nossa nova margem de contribuição. Então, a gente tem um preço de venda de 3,50. Vamos deduzir esse novo custo e despesa variável. A gente vai ter 1,80. Na verdade, 3,50, né? 3,50 menos 1,80. Vai dar 1,70. Então, nossa nova margem de contribuição unitária seria 1,70 nesse caso, que é o nosso preço de venda menos a nossa nova margem, novos custos e despesas variáveis, vai dar 1,70 de margem de contribuição unitária. Agora, tendo a margem de contribuição unitária, vamos calcular o nosso ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, unidade, por que eu estou botando N e está mudando? Aí. Vai ser igual a 50 mil, porque nesse caso os custos e as despesas variáveis, os custos e despesas fixas não mudaram, a gente só mudou os custos e despesas variáveis, dividido por 1,70, que é a nossa margem de contribuição unitária, né? A gente vai chegar no nosso novo ponto de equilíbrio, vai ser 50 mil dividido por 1,70. Vai dar pra gente aí 29.411,70, né? Vamos arredondar aí, ó. 29.411, 29.412, né? Vamos arredondar uma pecinha para cima. 29.412, tá? Mas aqui é um arredondamento. 29.412 unidades, tá bom? Que seria o nosso novo ponto de equilíbrio contábil se a gente tivesse um aumento de 20% nas custos e despesas fixas, tá? Vamos para a letra D. D. Na D, ela pede pra gente o percentual de aumento do lucro caso a empresa aumente em 50% a sua margem de segurança em unidades vendidas. Então vamos aqui para a letra D. O percentual de aumento do lucro caso a empresa aumente 50% a sua margem de segurança em unidades vendidas. Quanto que vai aumentar o percentual do lucro caso a empresa aumente 50% da sua margem de segurança em unidades vendidas? Então vamos lá. Um conceito importante aqui, ó. Qual que é a nossa margem de segurança? Cadê? Aqui, ó. A nossa margem de segurança é de 20%. Ou seja, 20% da produção da empresa é a nossa margem de segurança. É a nossa margem de segurança, né? Então, eu tenho 31.250 unidades produzidas e 20% disso é a minha margem de segurança unitária.
né? Porque é 20% de tudo que eu produzo. A gente descobriu aqui em cima, né? Que 20% da nossa produção, da nossa margem de segurança operacional é 20%, né? Ou seja, 20% daquilo que eu produzo é margem de segurança. Ou seja, tudo aquilo que eu produzo depois de chegar no meu ponto de equilíbrio, onde todos os meus custos e as minhas despesas se equiparam às minhas receitas. Eu cheguei no meu ponto de equilíbrio contábil, né? É o ponto de equilíbrio. Então, tudo que eu produzi acima disso é lucro. Então, nesse caso aqui, qual que é a minha margem? Nessa margem percentual é 20%. Então, 20% da minha produção é margem de segurança, certo? Então, ó, 31 mil, eu já tinha até feito aqui, né? 31.250 vezes 20% vai dar pra gente 31 mil, 31.250 vezes 20%. Vai dar pra gente 6.250. Essa é a nossa 250. Essa é a nossa margem de segurança, ou seja, a nossa margem de segurança unitária. A quantidade de unidades que eu produzo que está acima do meu ponto de equilíbrio. Ou seja, a partir dali eu começo a ter lucro. Então, a partir de 6.250 unidades, a gente começa a ter lucro. A gente começa, né, a operar tendo lucro. O que a gente vai calcular agora? A gente vai calcular qual que está sendo esse lucro. Esse lucro líquido, né, digamos assim. Vai ser essas 6.250 unidades vezes a nossa margem de contribuição unitária. Por quê? Porque na nossa margem de contribuição unitária, aqui nesse ponto de equilíbrio, a gente já pagou todas as custas e despesas fixos. Então eu vou multiplicar pela minha margem de contribuição unitária, porque na minha margem de contribuição unitária eu já vou ter o meu valor líquido de venda deduzido os custos e despesas variáveis, que são aqueles custos e despesas que estão dentro de cada uma das unidades. Então, quando eu multiplico a minha margem de segurança operacional, né, unitária, pela minha margem de contribuição, né, unitária, eu estou descobrindo meu lucro, porque eu estou tirando minhas despesas variáveis, já tendo a margem de contribuição unitária, e eu estou tirando, né, meus custos de despesas fixas já foram pagos. Entendeu? Então, se eu pegar 6.250, multiplicar por 2, que é a nossa margem de contribuição unitária, a gente vai chegar no nosso lucro atual que a empresa está tendo. Tá? 6.250 vezes 2. Vai dar para a gente 12.500. 12.500. 12.500 é o valor do lucro que a empresa está tendo. Tá bom? O que a questão está pedindo para a gente? A questão está pedindo para a gente aumentar 50% da nossa atual margem de segurança em unidades. A nossa atual margem de segurança em unidades é 6.250. Vamos aumentar 50%. Então, ó, 6.250. 6.250. Né? A gente tem que aumentar em 50%. Né? Essa é a nossa margem de segurança. Então, vezes 50%. Nós vamos chegar em 3.125. Tá? 3.125. Nosso aumento seria de 3.125. Tá? 3.125 unidades a mais, né, de margem de segurança. 3.125. E ele pede para a gente, deixa eu ver o que ele está pedindo, o percentual de aumento do lucro. Caso a empresa aumente 50% da sua margem de segurança em unidades. Então, a margem de segurança aumentaria em 50%, dando para a gente 3.125 a mais de margem de segurança. Tá bom? E esse valor, né, de margem de segurança a mais, 3.125, se a gente multiplicar pela nossa margem de contribuição unitária, a gente vai chegar no nosso aumento do lucro, que vai ser 3.125 vezes 2. Vai dar 6.250. Tá? Então, esse seria o valor
de aumento, tá? No lucro que a empresa teria se aumentasse a sua margem de segurança, tá bom? Esse aqui seria o gabarito. Vamos para a letra E. Na letra E, pede o percentual de redução do lucro caso a empresa reduza 50% da atual margem de segurança em unidades vendidas. Então, agora está pedindo para a gente fazer essa redução de 50%. Tá? Como que seria essa redução de 50%? Seria, na verdade, seria igual, né? Os valores seriam iguais, porque ao invés de aumentar, a gente estaria só reduzindo, né? A gente estaria reduzindo, né? Enquanto aqui a gente somaria, né? Esses dois aqui, 250, 12.500 mais 625, a gente só faria o processo inverso agora, né? Que seria 6.250, que é justamente os 20% da nossa margem de segurança, pessoal. E aqui a gente faria vezes 50, vezes 50%. A gente chegaria nos mesmos, né? 31.125. 31.125. 31.125. 3.125, né? 31 não, 3.125, né? E aí a gente tendo essa redução, qual que seria o valor, né, dessa redução? Seria mais uma vez igual a esse daqui. Seria esses 31.125, 3.125, na verdade. 31.125 vezes a nossa margem de contribuição unitária, que vai dar 6.250 também. A gente teria uma redução, né, no lucro de 6.250. Tá? Seria essa redução que a gente teria no lucro se a gente reduzisse nosso lucro, né? A redução de 50% da mais de segurança. Tá? Vamos para F. A F pede o grau de alavancagem operacional calculado com base na situação inicial. Vamos lá, ele pede o grau de alavancagem, né? O grau de alavancagem, o gabarito apresenta para a gente 3 formas de fazer. Eu vou explicar aquela que eu achei mais simples, que é a fórmula de grau de alavancagem operacional é igual a margem de contribuição total dividido pelo lucro. Essa é a fórmula que eu achei mais simples, de margem de contribuição total dividido pelo lucro. Qual que é a nossa margem de contribuição total? Nós sabemos que a nossa margem de contribuição unitária é de 2, né? A gente calculou aqui em cima. Aqui, ó, margem de contribuição unitária é igual a 2. Vou até dar uma pintada aqui, ó. É igual a 2. Margem de contribuição unitária é igual a 2. Tá? Então, se a gente tem a margem de contribuição unitária sendo 2 e o nosso volume de produção total sendo 31.250, nós vamos chegar a uma margem de contribuição total de 2 vezes 31.250, vai ser 62.500 a nossa margem de contribuição total. 62.500, tá? 62.500. Qual que é o nosso lucro? Qual que é o nosso lucro? A gente pega a nossa margem de contribuição total e tira dos custos e despesas fixos, certo? Então a gente tem aqui, ó, margem de contribuição total menos custos fixos. Então vai ser 62 e 500 menos 50 mil. Porque ele está aqui, ele pede para a gente calcular baseado na situação inicial. Então a situação inicial que a gente tinha era, né, esse custo fixo de 50 e a nossa produção de 31.250. Vai dar para a gente um lucro de 12.500. Tá? 62.500 menos 50 mil, 12.500. Agora a gente já tem todos os nossos dados para a gente fazer a nossa fórmula. Então, o grau de alavancagem operacional
vai ser igual a 62.500 dividido por 12.500. Então, 62.500 dividido por 12.500 vai ser igual a 5. Então, nosso grau de alavancagem operacional é de 5. Né? É de 5. É o gabarito da F. Tá bom? Na G, o que nós temos? O percentual de aumento do volume atual de produção e vendas que o lucro aumente para 40%. Tá? O que ele quer? Ele quer o nosso percentual de aumento de volume e produção para que o lucro aumente 40%. A G, ela pede para a gente o percentual de aumento do volume atual de produção de vendas para que o lucro aumente 40%. Para que o lucro aumente 40%. Essa é a nossa G. Para responder essa G, a gente vai ter que usar uma outra fórmula de grau de alavancagem operacional, que é grau de alavancagem operacional é igual ao percentual no lucro dividido pelo percentual de variação no volume. Essa é outra forma do grau de alavancagem operacional. O que a gente já tem aqui? Substituindo os valores. Nós já temos nosso grau de alavancagem operacional que a gente calculou na forma anterior, que é 5. Então a gente tem 5 é igual. Qual que é o percentual de lucro? Nós queremos um percentual de lucro de 40%. A gente quer que aumente 40%. Então a gente quer 40%. E qual que é o percentual de variação no volume de X? É justamente a nossa pergunta. Qual que é esse percentual? Então a gente vai colocar X aqui, que é o dado que a gente quer encontrar dessa fórmula, né? Nós já temos o grau de alavancagem operacional, que é 5, temos o percentual de lucro que nós queremos aumentar, que é 40%, e não temos o percentual de variação de volume, que é a pergunta da questão. Agora, perdão, é uma equação que a gente vai trabalhar essa equação. Nós precisamos isolar esse x, tá? Isolar esse x. Como que a gente vai isolar esse x? Primeiro a gente vai trazer ele para a esquerda, né? Se aqui ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, trazendo o x para a esquerda, a gente vai ter x vezes 5 é igual a 40%. Trouxe o x para a esquerda. E depois eu passo 5 para a direita. Para a gente isolar o x. Vai ficar x é igual a 40% dividido por 5. Tá? Lembrando aqui só uma coisa comum. Quando a gente está passando aqui para o outro lado, a lógica é que nós estamos multiplicando os dois lados por x. Como é uma igualdade, eu multiplico aqui por x e multiplico aqui por x, e logo eu posso cortar, né? Se eu estou multiplicando uma coisa por um valor e dividindo ela por esse mesmo valor, eu posso cortar. Então eu multiplico aqui, corto aqui. Depois aqui eu faço a mesma coisa. Eu divido aqui. Nesse caso aqui, ó, se eu estou multiplicando uma coisa por x e dividindo ela por x, eu posso cortar e fica só a divisão aqui do outro lado, né? Por isso que a gente faz quando a gente passa para o outro lado, assim, uma coisa para o lado para o outro, a gente está dividindo, né? Ou multiplicando por aquele mesmo valor, que a gente pode cortar de um lado da equação, tá bom? Essa aqui é a lógica por trás desse passa para um lado para o outro, só para vocês relembrarem. Então ficou aqui, ó, x vai ser igual a 40%, 40%, x vai ser igual a 40% dividido por 5. Então vamos lá, 0,4, que é 40%, dividido por 5. X vai ser igual a 0,08. 0,08. Que vai dar pra gente, isso vai ser pra gente, né? Vai ser igual 0,08 vezes 100. É igual a 8%. Né? 8%. Então,
a gente precisa aumentar o volume em 8% para a gente ter um aumento de 40% no lucro. Isso porque a nossa nosso grau de alavancagem operacional é bem alto, né? Que é 5. É um grau de alavancagem bem alto. Então a gente precisa aumentar pouco a porcentagem de volume de produção para a gente já conseguir um aumento bem grande no nosso lucro, tá? Então esse aí é o gabarito do exercício 22.1. Vamos agora fazer o 22.2. Então, o exercício 22.2 pede o seguinte: a empresa paulista de trompetes produz um único produto, que é vendido em média por R$ 200 cada unidade. Nesse preço estão inclusos impostos de 15%, ou seja, tem imposto sobre a venda de 15%. Né? Sua estrutura de custos é a seguinte: matéria-prima 10 por unidade, material de embalagem 10 por unidade, peças e partes e componentes 5 por unidade, salários e encargos de produção 40 mil, administração 15 mil, depreciação 15 mil, 10 mil, né? E seguro dos bens da administração 1.500, né? 1.500. Então, o que a gente vai calcular aqui? Primeiro, ele está pedindo para a gente o ponto de equilíbrio contábil em unidades. Ponto de equilíbrio contábil em unidades. E a gente já viu como é que calcula isso, né? A fórmula do ponto de equilíbrio contábil em unidades. A fórmula do ponto de equilíbrio contábil em unidades está aqui em cima. Ó. Aqui, ó, ponto de equilíbrio contábil em unidades. Custos de despesas fixas dividido por uma margem de contribuição unitária. Tá? Custos de despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Então, o que a gente precisa calcular aqui? Os custos de despesas fixas. Vamos ver se a gente já tem aqui os custos de despesas fixas. Qual que seria? Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio contábil em unidades. O que está mudando para aí? Unidades é igual. Custos de despesas fixas. O que a gente tem aqui de custo de despesa fixa? Nós temos salários e encargos da produção. Nós temos os salários e encargos da produção, 40 mil, mais salários e encargos da administração, 15 mil, mais depreciação de máquinas e equipamentos, 10 mil, mais seguro de bens da administração, que também é uma despesa fixa de 1.500. Isso aqui vai dar para a gente 66.500 de custos e despesas fixas, tá? 66.500 de custos e despesas fixas. Isso tudo dividido pela margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária nós ainda não temos. A gente vai precisar calcular a nossa margem de contribuição unitária. Então vamos lá calcular a nossa margem de contribuição unitária. Qual que é nosso preço de venda? O preço de venda é 200. A gente precisa tirar desse preço de venda os impostos, porque ele fala que está 15% de imposto. Então vamos lá. 200 vezes 15% vai dar para a gente 30. Então vai ser menos 30 de imposto. Dos impostos. Menos 30. Menos 30 dos impostos. Então 200 menos 30. A gente vai chegar no preço. Preço de venda líquido. Que é sem os impostos, que é 170, né? Vai ser 200 menos 30, 170. Preço de venda líquido. Quais que são os nossos custos e despesas variáveis? Então, a gente vai tirar agora os custos e despesas variáveis. Custos e despesas variáveis. Qual que são os nossos custos e despesas variáveis aqui unitários? Aqui já está por unidade. A gente tem 20 de matéria-prima. Deixa para cá. 10 de embalagem e 7 de peças. Dá 37 de custos e despesas variáveis. Dá 37. Aqui. Menos 37. Vai gerar para a gente uma margem de contribuição unitária de, vamos fazer a soma aqui, vai ser 170 menos 37. 70 menos 37. Vai dar pra gente 133 de margem de contribuição unitária.
133 de margem de contribuição unitária. Feito isso, a gente já pode encontrar o nosso ponto de equilíbrio contábil. É 106.500 dividido por 133. Isso vai dar para a gente nosso ponto de equilíbrio em unidades. Vai ser 66.500 menos 133. Ó, dividido, né? Perdão, dividido por 133. Vai dar para a gente 500. Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio contábil, tá? Em unidades. É o gabarito da letra A. Vamos para a letra B? A letra B pede, ó, o ponto de equilíbrio contábil em valor monetário, tá? Em valor monetário. O ponto de equilíbrio contábil em valor monetário já é uma outra fórmula. Ponto de equilíbrio contábil pelo valor monetário. Ele é uma outra fórmula. A fórmula dele é custos e despesas fixos dividido pela margem de contribuição percentual. Então, dividido pela margem de contribuição percentual. Essa aqui é a fórmula, tá? do ponto de equilíbrio contábil. Então, vamos lá. O que a gente já tem aqui dele? Ponto de equilíbrio contábil de valor, né? Vai ser igual a 65.500, 66.500 dividido por. Qual que é a nossa margem de contribuição percentual? O que é a margem de contribuição percentual? Qual que é o percentual do nosso valor de venda bruto que se converte em margem de contribuição. Ele está pedindo qual que é o percentual. Como é que a gente faz para chegar nesse percentual? A gente pega a nossa margem de contribuição unitária, né, que a gente já sabe qual é, e divide pelo valor de venda. Dividindo pelo valor de venda, a gente vai chegar no nossa margem de contribuição percentual. Multiplicando por 100 aqui, ó. A gente chega a 66,5%. Então, 66,5%. Tá? 66,5%. Feito isso, agora é só a gente jogar na fórmula, né? 66.500 dividido por 66,5%. Vai dar pra gente 100 mil. Né? Então, 100 mil. Deixa eu botar até o cifrão aqui, ó. 100 mil reais. É o nosso ponto de equilíbrio contábil no valor monetário. Tá bom? Esse é o gabarito aqui da letra B. Vamos para a letra C. Letra C pede para a gente o ponto de equilíbrio econômico em unidades e em valor monetário, considerando-se um lucro meta de 30% da receita bruta. Vamos lá. Essa questão C, ela é bem mais complicada, ela é um pouco mais complicada. Eu considerei ela mais complicada e um pouco mais difícil. Então vamos lá, como é que faz ela? Ele pede o ponto de equilíbrio econômico em unidades e o valor considerando-se um lucro meta de 30% da receita bruta. Então vamos lá, como que a gente calcula isso aqui? A fórmula que o livro traz para a gente é ponto de equilíbrio econômico em quantidades é igual a custos e despesas fixas mais lucro desejado dividido pela margem de contribuição unitária. Tá? Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio econômico em quantidades vai ser igual a custos e despesas fixos mais lucro desejado dividido pela margem de contribuição unitária. Esse é o nosso ponto de equilíbrio em quantidades. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente já tem aqui da fórmula? Qual que são os nossos custos e despesas fixos? Custos e despesas fixas a gente já sabe, que é 66.500. 66.500. Qual que é
o nosso lucro desejado. A gente, segundo a questão, a gente desejou um lucro de 30%. Tá? Tá no caput da questão, que ele deseja um lucro meta de 30%. E qual que é a nossa receita bruta? Nossa receita bruta, ela é de 200 por unidade, né? Por unidade. Então, por que é 200 por unidade? Porque a gente vende justamente a R$ 200. Então, a cada unidade, a gente tem uma receita bruta de 200. Então, a cada unidade, receita bruta de 200, tá? 200 unidades. Então, vamos lá, vamos substituindo isso aqui na fórmula. Vai ser ponto de equilíbrio econômico em quantidades, vai ser igual a custos e despesas fixas. Quais são os nossos custos e despesas fixas? 66.500 mais. Qual que é o nosso lucro desejado? 0,3. Qual que é a nossa quantidade? Qual que é o nosso esse valor quantitativamente falando? 200 dividido pela nossa margem de contribuição unitária. Qual que é a nossa margem de contribuição unitária? Nós já temos, né, esse valor aqui, ó. Aqui, ó, margem de contribuição unitária, 133. Então, dividido por 133. Então, aqui, ó, só tentar explicar mais uma vez que é um pouco difícil essa parte. Custos e despesas fixos mais lucro desejado, 0,3, tá? 0,3 multiplicado pela nossa receita bruta por cada quantidade, né? Por cada quantidade. Por cada quantidade. Que é 200 por unidade. Então a fórmula fica assim, tá? 66.500 mais 30% de 200 por unidade dividido por 133, tá? Vamos lá e resolvendo nossa fórmula. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, o primeiro passo aqui, né? Vamos somar, ó, ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio econômico, que é igual ponto de equilíbrio econômico C, que, né, vai ser igual a 66.500 mais 0,3, que é 30%, vezes 260. Então fica pra gente 60 que dividido por 133, tá bom? Continuando a resolução, o que a gente vai fazer agora? Vamos trazer, né, isolar aqui e tirar dessa divisão, trazendo 133 para o outro lado da equação. Fica 133, ele está passando para lá dividindo, né, vai passar para cá multiplicando. 133 vai ser igual a 66.500 mais 60 aqui. Então a gente tirou o 133 daqui e trouxe para cá na nossa equação, tá bom? O que a gente tem aqui agora? Vamos trazer agora o 60 para cá, para a gente isolar aqui a quantidade, que é justamente o que a gente quer descobrir. Vai ficar 133 que menos 60 que é igual a 65.500, tá? 66.500. Resolvendo aqui, ó, 133 menos 60 vai dar 73, tá? 73 que é igual a 66.500.
Como que a gente resolve isso aqui agora? Agora só a gente vai isolar, né, a quantidade, que é o que a gente quer descobrir. A quantidade vai ser igual a 666.500 dividido, tá aqui multiplicando, vai passar para cá dividido, né? Dividido por 73. Então, isso aqui vai dar pra gente. Isso aqui vai dar pra gente, ó, 66.500 dividido por 73. Vai dar 910, 900 arredondando, né? Porque a gente está falando de quantidade, 911 unidades. Esse aqui é o gabarito da questão C. O gabarito da questão C. Aqui no gabarito ele até monta DRE para poder encontrar o valor, né, que a gente vai chegar lá e que dá justamente os 30% de aumento. Eu não vou montar aqui, mas seria simplesmente aplicar esses 911 unidades nos 200, né, reais bruto, e aí montar a DRE e ali chegar no lucro final que a gente divide no final pela receita bruta, para a gente chegar e demonstrar que realmente houve esse aumento de 30%. Não vou fazer aqui, mas tem lá no gabarito também essa questão, tá bom? De montar a DRE, tá bom? Vou avançar aqui para poder não ficar muito longo. Vamos para a questão 22.3, né? Questão 22.3. Vamos lá, o próximo, né? O Hotel Porta das Maravilhas tem 100 apartamentos, todos na categoria Standard Simples. Sua estrutura de custos, despesas e receitas é o seguinte: preço de diária, líquido de tributos, já descontado, né? 150. Despesas variáveis, 10% da alocação. Custo variável, 90% por dia. Custos fixos, 480 mil. E despesas fixas anuais, né? 60 mil. 60 mil. O que a gente vai fazer? Vamos lá fazer os cálculos que a gente tem que precisa calcular aqui. Então vamos lá, o preço de venda, né, por apartamento é 150. Quais são os custos variáveis que a gente tem aqui? Custo variável, vamos lá. Despesas variáveis por apartamento, 10%. 10% da alocação. O que a gente tem aqui, ó, de custo e despesa variável, para a gente já chegar na nossa margem de contribuição unitária. Nós temos 10% do preço de locação, então 150 vezes 10 vai dar 15, então 15. E a gente tem 90 de custo variável por dia, 90. Então nossos custos e despesas variáveis é 15 mais 90. Vai dar pra gente, ó, 150 menos 15 menos 90, né? Vai dar 45, né? 45 de margem de contribuição unitária, tá? Nosso preço de venda já líquido de tributos menos os custos de despesas variáveis vai dar uma margem de contribuição unitária de 45, tá? Pra gente. Então vamos lá. O primeiro pede pra gente calcular o ponto de equilíbrio contábil, tá? O ponto de equilíbrio contábil em quantidade, né? Em número de diárias, em quantidade. Ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Então vamos lá. Fórmula a gente já tem aqui, né? Ponto de equilíbrio contábil. Cadê? Aqui, ó. Ponto de equilíbrio contábil, já tem a fórmula aqui. Custos mais despesas fixas dividido por margem de contribuição. Então nós temos que o ponto de equilíbrio contábil, unidades, vai ser igual. Quais são nossos custos e despesas fixas? Nós temos de custo e de despesa fixo 480 mais 600. Então,
480. Vou somar logo, vou botar direto para ficar mais fácil, né? 480 mais 60 mil dá 540 mil. 540 mil. Isso dividido pela nossa margem de contribuição unitária. Nossa margem de contribuição unitária é 45. Então, fazendo o cálculo aqui rápido, ó. 540 mil dividido por 45. Vai dar pra gente 12 mil. Então, nossa margem de contribuição, ponto de equilíbrio contábil é 12 mil. Tá bom? É o gabarito da letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, pede o ponto de equilíbrio contábil em valor. Ponto de equilíbrio contábil em valor. Opa, pulei aqui. Aqui, ó. Ponto de equilíbrio contábil em valor. Ponto de equilíbrio contábil em valor, nós também já temos a forma. É custos e despesas fixas menos a margem de contribuição percentual. Né? A gente também já fez no exercício de cima. Como que vai ficar aqui? Ó? Ponto de equilíbrio contábil. Vai ser igual a 540 mil dividido pela margem de contribuição percentual. Qual que vai ser a nossa margem de contribuição percentual? A gente pega 145, que é a nossa margem de contribuição unitária, e divide por 150. Vai dar pra gente uma margem de contribuição percentual de 0,3, que é 30%, né? Dividido por 0,3. Isso vai dar pra gente uma ponto de equilíbrio em percentual, em real, de 540 dividido por 0,3, que é 30%. Vai dar 1.800.000. Esse é o gabarito da letra B. Na C, pede pra gente o ponto de equilíbrio econômico em número de diárias e em valor, considerando-se um lucro meta de 20%. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Ponto de equilíbrio econômico em quantidades. Ponto de equilíbrio econômico em quantidades. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? O ponto de equilíbrio econômico em quantidades, já vou até isolar o Q direto aqui, ó. Vai ser igual custo de despesas fixas, 540 mil, mais lucro desejado. Qual que é o lucro desejado aqui? 20% da receita líquida. Então, 0,2, que é 20%, e esse 0,2, qual que é a nossa receita líquida? Da receita líquida, que é aquele que é 20% da receita líquida. Qual que é a receita líquida? 150, né? 150. 150. Né? 150. Isso tudo, ó, estava até esquecendo, né? Dividido por margem de contribuição unitária, que a gente sabe que é 45. Tá? Isso tudo dividido por 45. Vamos lá resolver igual a gente fez na outra, que vai ser igual a 540 mais. Primeiro sempre a gente resolve, né, a multiplicação dentro de uma equação. Vai ser 0,2 vezes 150. Vai dar 30. 30, ok? Dividido por 45. Fazendo a mesma coisa que a gente fez da outra vez, na outra questão, vamos trazer o 45 para junto do Q aqui, tá? Vai ficar 45Q é igual a 540 mil mais 30Q.
30Q. Trazendo agora, né, esse Q para cá, a gente tem que 45Q menos 30Q é igual a 540 mil. Resolvendo aqui, a gente tem que 15Q é igual a 540 mil. Logo, Q vai ser igual a 540 mil dividido por 15. Isso vai dar para a gente nosso valor, nosso ponto de equilíbrio econômico. Vai ser 540 mil dividido por 15. Vai dar para a gente 36 mil diárias. É o ponto de equilíbrio econômico em quantidade. A gente precisa de 36 mil diárias, tá? Para chegar no ponto de equilíbrio econômico. Tá bom? 36 mil diárias. E a segunda parte dessa questão, ele pede para a gente falar o valor. Na questão anterior eu não fiz, mas vamos fazer nessa daqui, tá? Para a gente chegar no ponto de equilíbrio econômico no valor, que é basicamente a gente montar uma DRE considerando esses dados, né? Então vai ser, ó, receita líquida vai ser igual, ó, receita líquida. Qual que vai ser a receita? O que vai ser a receita, né? A gente vai ter 36 mil vezes o preço líquido, né? Que é 150. Vai dar pra gente 5 milhões e 400. Quais são os nossos custos variáveis? Custos, vamos tirar logo custos e despesas variáveis. Despesas. Quais são nossos custos e despesas variáveis? Para a gente remover ele daqui. Custos e despesas variáveis. A gente tem por apartamento, né? Por apartamento, a gente tem 10% do preço de locação de custo de despesa. Então, 5.400, né? Vezes 10%, vai dar fazendo 540 mil. Então, vamos tirar aqui, ó, 540 mil. Mais, o que a gente tem mais agora aqui de custo e despesa variável? O que a gente tem mais aqui, né? As despesas a gente já tirou, né? 10%. Vamos tirar agora, a gente tem, ó, R$90 por diária, tá? Custo variável por apartamento por dia. Então é 90. 90 vezes a quantidade diária, que é 36 mil, né? Vai dar 3.240. Então, isso tudo vai dar uma margem de contribuição total de, vamos fazer a soma aqui, ó, 5 milhões e 400 menos 540 mil menos 3 milhões 240. Vai dar pra gente 1 milhão 620. 1 milhão 620. 1 milhão 620. O que a gente precisa tirar agora? Os custos e despesas fixas. O que a gente tem de custo e despesa fixo? A gente tem 480 mil mais 60 mil, né? 480 mais 60 é 540 mil. Então, menos 540 mil. Isso tudo vai dar pra gente um lucro no final de 1.620 menos 540.
um lucro no final de 1.080.000. Né? 1.080.000. Esse é o valor, né? É o valor do lucro no final. O lucro que a gente vai ter. E aí, para a gente bater de fato a nossa margem de lucro, e a gente bater que de fato é 20%, o que a gente faz? A gente pega o lucro, que é 1.080.000, e divide pela receita total, que é 5.400.000. Vai dar pra gente aqui, ó, 0,2, que é justamente os 20% que a questão apresenta pra gente. Então, aqui esse é o gabarito da letra C, tá bom? Gabarito da letra C. Vamos para a letra D. Letra D. O percentual de margem de segurança quando a taxa de ocupação é 80%. Na D, está pedindo para a gente o percentual de margem de segurança quando a taxa de ocupação é de 80%. Qual que é a fórmula, né, do percentual de margem de segurança? A gente até tem aqui nos exercícios acima, né? É o volume menos o ponto de equilíbrio unitário, né? Dividido pelo volume, né? Pelo volume. Isso tudo multiplicado por 100. Como que a gente vai calcular aqui essa primeira parte? Vamos lá. Qual que é o nosso volume, pessoal? Qual que é o volume total que a empresa pode ter? Que o hotel pode ter? O hotel tem 100 apartamentos. Como a gente está falando anual, os 100 apartamentos no volume máximo seria os 365 dias do ano. Né? Então a gente teria que o volume máximo do hotel é 100 vezes 365, que vai dar 36.500. Esse é o volume máximo do hotel. Porém, ele está falando para a gente que essa capacidade máxima estaria em 80%. Então, a gente precisa calcular 80% de 36.500, certo? Para a gente chegar nesses 80% de capacidade máxima. 36.500 vezes 80%. Vai dar para a gente 29.000, né? 29.200. Que é os 80% desse volume. Então vamos montando aqui a fórmula. Ó. Margem de segurança operacional percentual vai ser igual a 29.200 menos ponto de equilíbrio econômico. Qual que é o nosso ponto de equilíbrio econômico unitário? A gente calculou aqui em cima. Aqui, ó, ponto de equilíbrio econômico unitário é 12.000. É o nosso ponto de equilíbrio econômico unitário, 12.000. Então, vendo aqui, ó, 12.000 menos 12.000 dividido pelo volume, que é 29.200, e no final multiplicado por 100 para a gente achar o percentual. Tá? Vou botar até entre parênteses aqui. Fica mais fácil separar quais as cálculos que tem que ser feito primeiro. Então, o que a gente vai ter? A margem de segurança operacional vai ser igual a 29.200 menos 12.000, 17.200, dividido por 29.200, vezes
vai dar pra gente 58,9, tá? 58,9. Deixa eu fazer até de novo aqui, ó. 29.200 menos 12.000, 17.200 dividido por 29.200 dá 58,9 vezes 100 vai dar 58,9, né, por cento. 58,9%. Estou olhando o gabarito aqui e o gabarito ele arredondou, tá? Para 60%, tá? Ele arredondou para 60%. Então 60%, tá arredondado para 60%, tá? Ele arredondou para 60%, mas a resposta, digamos assim, mais exata seria 58,9, tá? 58,9%, o gabarito arredondou para 60%, tá bom? Esse seria o gabarito da letra D. Bom, vamos para a letra E. A letra E pede, ó, a capacidade teórica do hotel em termos de número máximo de diárias por ano. Em termos de número máximo de diárias por ano. Então, ele está pedindo aqui o número máximo de diárias por ano do hotel, que a gente até calculou aqui, ó, que é 100 vezes 365, que é 36.500. Essa é a capacidade máxima a capacidade máxima do hotel. E a gente vai multiplicar pela receita, né, por 150, a gente vai chegar na receita máxima que esse hotel vai conseguir, né? É o máximo que esse hotel vai conseguir de receita, né? Como que seria aqui? Seria 36.500 vezes 150. Essa então, ó, 5 milhões 475.000 seria a receita máxima desse hotel, né? A capacidade máxima de lotação desse hotel é 36.500 por ano, tendo uma receita máxima de 5.475.000. Bom, vamos agora para a letra F. Letra F. O percentual, né? Está pedindo aqui, ó, o percentual da taxa de ocupação quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio econômico. Essa é uma pergunta interessante, né? Qual que é o ponto de equilíbrio econômico? Ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico, a gente calculou aqui, ó. Ponto de equilíbrio econômico, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ponto de equilíbrio econômico. Aqui, ó, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é, em unidades, né, é de 12.000. Então, locando 12.000 unidades, ele consegue 12.000 diárias, né, ele chega no seu ponto de equilíbrio econômico, quantidade, 12.000. Ele está perguntando qual é a taxa de ocupação quando a gente atinge esses 12.000, né? Então, vamos lá, quanto que ele precisa ocupar para estar no ponto de equilíbrio econômico? Vai ter 12.000 dividido pela taxa máxima de ocupação, que é 36.500, que é o máximo que ele pode ocupar de ocupação. Para a gente descobrir 12.000, qual é o percentual de ocupação no ponto de equilíbrio econômico. Então é 12.000 dividido por 36.500. Vai dar 0,32, né? 0,32. Vamos multiplicar por 100, ó, vezes 100. Vai dar 32,87%. O gabarito, ele arredondou para 33, tá? O gabarito arredondou para 33%. E aí ele mostra lá que é arredondado, tá bom? Mas esse aqui seria o gabarito. Esse aqui seria o gabarito certinho, né? 32,87%, tá? Sem arredondamentos. Vamos para G. A G pede idem quando atingem o ponto de equilíbrio econômico. Então, o que ele quer saber? Quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio econômico, qual é a capacidade de ocupação que
que a empresa tem. Então, qual que é o ponto de equilíbrio econômico? Vamos ver aqui, ó, ponto de equilíbrio econômico. Aqui, ó, ponto de equilíbrio econômico. Aqui, ó, ponto de equilíbrio econômico. É 36 mil diárias. É o ponto de equilíbrio econômico. 36 mil diárias. Então, a gente vai pegar 36 mil, dividir pela capacidade máxima de locação, que é 36.500. Aqui já vê que já precisa de uma lotação bem máxima, né, para chegar ao ponto de equilíbrio econômico. Ó, 36 mil dividido por 36.500. Vai dar pra gente aí, ó, vezes 100, né? Pra gente chegar ao percentual, 98,63%. Tá? 98,63% é a nossa capacidade, a nossa taxa de ocupação máxima, taxa de ocupação quando a empresa está na lotação máxima. Tá? E o último aqui, o H, que pede para gente? O lucro operacional do hotel antes do imposto de renda, considerando-se a taxa de ocupação de 80%. Né? Considerando a taxa de ocupação de 80%. Então, quando a taxa de ocupação está em 80%, qual que é o lucro da empresa antes do imposto de renda? Então, vamos lá. A taxa de ocupação a 80%, a gente pegou aqui, ó, essa forma na letra D, ó, a gente viu que 80% dá 29.200 diárias a 80%. Então vamos lá. Receita vai ser igual a 29.200 diárias, que é a capacidade de 80% do hotel sendo lotado, né? Estando com a ocupação, melhor dizendo, 29.200 vezes a receita líquida, 150, vai dar pra gente uma receita bruta de 4.380.000. Essa é a receita, 4.380.000. Vamos tirar nossos custos e despesas variáveis. Custos e despesas variáveis. Quais que são nossos custos e despesas variáveis? Vamos lá, calcular. Deixa eu voltar aqui para a gente olhar. Custo, aqui, custos e despesas variáveis. Por apartamento, eu tenho 10% do preço de locação. Então, 4.380.000 vezes 10%. Vai dar pra gente 438 mil. Então, ó, 438 mil é o primeiro. E qual que é o próximo? O próximo é R$90 variando por diária de apartamento. Então a gente tem aqui, cadê? Aqui, ó, 29.200 diárias vezes 90. Vai ser 2.628.000. Isso vai dar pra gente uma margem de contribuição total de 4.380.000 menos 438.000 menos 2.628.000. Vai dar pra gente uma margem de contribuição total de 1.314.000. Tirando nossos custos e despesas fixos. Opa, por que apareceu isso? Tirando nossos custos e despesas fixas. Custos e despesas. Então, o que a gente precisa tirar agora aqui? Os custos e as despesas fixas, né? Que vão ser 480.000 mais 60.000, dá 540.000, né? 540.000. Vai ser igual ao nosso LAIR, né? Que é o lucro antes de imposto de renda. Lucro antes do
IR. Vai ficar 540, 1.314.000 menos 540.000 é igual a 774.000. Esse é o gabarito da H. Pessoal, vou deixar, já está com 1 hora aqui, já tem uma outra aula bem grande lá de ontem. Vou parar por aqui. O exercício 22.4 ele é mais simples, então vou deixar vocês fazerem, ele é mais tranquilo, tá? Com vocês entendendo esse daqui, vocês conseguem fazer ele, tá bom? A única diferença é que ele tem um outro cálculo lá de ponto de equilíbrio financeiro, mas tem a fórmula também lá e tem a fórmula no material também, tá bom? Então, bons estudos, pessoal. Refaçam esses exercícios. Tentem fazer aquele outro exercício também que eu coloquei lá daquele outro livro. É mais fácil do que esse, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, vou tentar responder vocês. Não sei se eu vou conseguir responder tão rápido, porque como eu expliquei pra vocês, eu vou estar fazendo prova no domingo, que é um dia que normalmente vocês estudam, né? Domingo eu vou estar fazendo prova, então vai ser o dia todo perdido praticamente. E na segunda-feira também eu tenho prova. Então devo estar estudando um pouco também para poder fazer minha prova, mas na medida do possível eu vou respondendo todo mundo, tá? Nas dúvidas que vocês surgirem. Bons estudos aí, pessoal, e até a próxima. Bom?